Há pouco tempo a LG renovou sua linha de aparelhos mais simples. A linha K fez sucesso no ano passado, então aparelhos como o K40S e o K50S vendem bem até hoje por terem um bom custo-benefício. Já os novos desse ano não seguiram o mesmo sucesso, e em nossas análises individuais eles tropeçaram em alguns pontos. Ainda assim, modelos como o K51S e o K61 podem ter chamado a sua atenção, então vale a pena a gente colocar eles lado a lado para te ajudar nessa escolha. Quer saber como cada um deles se saiu e se o K61, que teoricamente é melhor, realmente fica com a coroa? Acompanha nosso comparativo aqui no tudocelular.com. A LG quis ser prática e tanto os nossos dois concorrentes como o K41S vieram com um aspecto praticamente idêntico entre eles, com detalhes muito pequenos de diferença. Corpo em plástico brilhante e arredondado com molduras no mesmo material. As câmeras ficam na traseira alinhadas horizontalmente no meio do aparelho. Também atrás fica o sensor biométrico praticamente na altura do aparelho. Já os módulos de câmera saltam muito mais no K61 do que no K51S. Os dois trazem uma versão cinza titânio, enquanto que o branco é exclusividade do K61 e o vermelho é do K51S. Eles contam com a certificação militar e passam por testes mais severos de queda de temperatura sem estragar. Porém, vamos lembrar que a LG não dá garantia sobre isso. O note de ambos fica em um furo no canto superior esquerdo da tela e por ter o display maior, o K51S é ligeiramente maior, mais espesso e mais pesado, bem pouca coisa mesmo. Os dois têm capinha de silicone transparente na caixa, além de serem dual SIM e possuírem espaço dedicado para cartão microSD. No sensor de digitais já citado, eles performam bem e de forma rápida. No geral, eles são aparelhos com aspecto elegante e um pouco escorregadios. Não poderia ser diferente, aliás é igual, eles empatam. Nos displays, nós temos dois de tamanho grande, com 6.5 polegadas no K61 e 6.55 polegadas no K51S. As definições são diferentes, sendo Full HD 19,5 por 9 no mais caro e HD Plus 20 por 9 no mais simples. Sendo uma tela maior no K61, o aproveitamento tela-corpo também é melhor. Nas semelhanças, os dois têm proteção contra risco e são duas IPS, que embora sejam de uma das maiores fabricantes de tela do mundo, a própria LG, deixaram a desejar, principalmente na questão do contraste, que é pobre em ambos. O brilho é mais fraco no K51S, mas também não é incrível no K61. Os dois podem ter dificuldades de mostrar conteúdo, por exemplo, na rua, sob o sol, e também não trazem o HDR para conteúdos com essa tecnologia, como no YouTube e no Netflix. Então, apenas por ser menos pior, o K61 fica com ponto. Esses dois aparelhos da linha mais simples da LG são mono e, no geral, exageram nos agudos para manter o volume alto. O som tem mais potência no K51S, mas os dois também trazem fones de ouvido simples na caixa, contando com conexão P2. Para os fones, há também a função DTS X Surround, mas ela não faz muita diferença e vai funcionar melhor se você adquirir fones de maior qualidade. No geral, o conjunto de ambos é apenas razoável, mas o K51S fica com ponto por ser mais alto. Não há diferença nos sistemas aqui. Como eles foram lançados no mesmo dia, os dois celulares têm a mesma interface da LG e saem da caixa com Android 9 Pie. Em um lançamento no meio de 2020, a gente ainda nem tem como saber se eles vão chegar ao Android 10. Essa interface ela foi renovada e agora ela está muito parecida com a One UI da Samsung, então ela tem muitas funções para ajustes finos, além de captura de tela mais completa, modo contra distrações, compatibilidade de tela e outros. Nas conexões, os dois possuem o Bluetooth 5.0 e o Wi-Fi do K61 é Dual Band IAC, mais novo e mais versátil, enquanto que o do K51S é apenas 2.4 GHz. Eles também não trazem NFC, mas contam com rádio FM. Então o LG K61 acaba ficando com ponto só pelo Wi-Fi. Apesar de o K61 ser mais caro, ele tem o mesmo chipset do que o seu rival aqui, um LP35 da MediaTek, mas o restante do conjunto é mais poderoso, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O K51S tem 3 GB de RAM e 64 GB de espaço interno e os dois também aceitam microSD. É um chipset antigo e uma vez que o K51S tem uma tela com menor definição, ele se saiu melhor em nossos testes padronizados de abertura de apps, mesmo que apenas 4%. Nos benchmarks, o K61 leva melhor, mas por apenas 2%. São números baixos, mas o mais caro deveria performar melhor e até inclusive em relação a concorrentes de outras marcas, os dois acabam apanhando. Em jogos, o K61 apresentou problemas com tropeços até mesmo em jogos mais leves e congelamento em alguns títulos mais exigentes, como o Asphalt 9. No K51S, esses congelamentos também aconteceram, mas até que ele encara jogos leves e mais pesados, desde que você utilize em configuração gráfica da mais leve. Por incrível que pareça, o LG K51S
K61S leva o ponto de desempenho. Seguindo a lista das semelhanças, nós temos dois smartphones LG com 4.000 mAh de bateria e indo contra toda a lógica, o resultado deles é extremamente parecido, mesmo a gente tendo uma tela mais exigente no K61. Foram aproximadamente 17 horas e meia para ambos, né? Além de um pouco menos de 9 horas de tela para eles. Na recarga, o carregador de 10 watts, que também é o mesmo nas caixas, leva pouco mais de 2 horas para ir de 0 a 100% e recupera 15% em uma carga rápida de 15 minutos. São resultados, né, que ficam abaixo até mesmo de modelos similares do ano passado e da própria LG, né? Mas em uso moderado, você até que vai conseguir tirar mais de um dia de bateria deles de forma fácil. Ficamos então com um empate entre eles. Em matérias de sensores, a LG fez questão de diferenciar esses dois celulares. O conjunto quádruplo oferece as mesmas lentes, mas com sensores diferentes. O K61 vem com sensor wide principal de 48 megapixels, cobertura 1.8 e PDAF, uma ultra wide de 8 megapixels, uma macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. Já o LG K51S ele tem um sensor wide principal de 32 megapixels e abertura 1.8 com PDAF, uma ultra wide de 5 megapixels, uma macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade também de 2 megapixels. As nossas análises mostraram que mesmo subindo bastante o número de megapixels, a câmera dos dois aparelhos não melhorou em relação à linha do ano passado. Falta nitidez, as cores saem apagadas e as texturas têm baixa qualidade. A câmera junta 4 pixels em um e você até pode, né, usar um modo ali que pega todo o poder dos megapixels, mas aí você fica sem o HDR, que no geral é uma ajuda interessante nas imagens. Porém, em imagens à noite, o K61 certamente traz melhores imagens e é o maior diferencial aqui. Tirando o principal, mesmo com algumas diferenças, as outras câmeras vão ter um comportamento bem parecido. A ultra-wide só é utilizável durante o dia, quando já mostra alguns ruídos, ficando bem complicado à noite. A diferença para o sensor maior é grande entre eles. O sensor de profundidade pode errar algumas vezes. A macro tem um foco fixo de 4 centímetros e muitas vezes vai ser melhor você tirar a foto com o sensor maior, aproximando ele do objeto mesmo. Pelo detalhe único das fotos à noite, o K61 levou esse ponto por pouco. Em vídeos, as câmeras desses aparelhos gravam em Full HD em até 30 fps e não possuem qualquer estabilização, sendo que o foco de ambas é bem lerdo. Na qualidade de vídeo, o K61 se sai um pouco melhor, mas em áudio ele perde feio para o concorrente, tendo uma captação bem abafada. Então, por esse equilíbrio, eles empatam aqui. Para selfies, nós temos sensor de 16 megapixels no K61 e um de 13 megapixels no K51S, com ambos gravando em Full HD a 30 fps. Aí, você tem que fazer uma escolha, que as cores mais vibrantes nas imagens do K51S ou mais nitidez no K61. Porém, o desempate acontece de acordo com o seu gosto pelo modo retrato, porque ele é um pouco mais preciso e correto no LG K61, mesmo não sendo excelente. Então esse detalhe dá o nosso ponto de selfies para o K61. Chegando pelos valores de R$ 1.899 para o K61 e R$ 1.499 para o K51S, no mesmo dia em que eles já foram anunciados, os seus preços já tinham caído, como é normal da LG. Porém, a queda tem sido maior para o K61, uma vez, né, que o seu rival estava bem mais barato e teve uma subida repentina. Atualmente, com menos de R$ 200 de diferença entre um e outro, o modelo mais caro está próximo aí dos R$ 1.560 e o K51S chega perto dos 1.400. Pela pontuação geral, então, o custo-benefício maior fica com o K61. Até o final do ano, esses preços ainda devem ter novas quedas, principalmente na época de Black Friday, né? E devem estar entre os mais vendidos ainda este ano. Então, esse ponto final é do K61, que está em melhores condições de preço. Na nossa conclusão, por uma diferença não muito grande, o K61 fica com o troféu. Ele está mais caro, né? Mas a diferença de preço em relação ao K51S não está grande o suficiente para tirar dele o bom custo-benefício nesse comparativo. Em um panorama geral, esses dois celulares podem apanhar, né, de algum Samsung da linha Galaxy A com preços semelhantes, mas aqui, entre esses dois, o LG K61 tem o mesmo design do mais barato e ganha em muitos quesitos. Porém, o caso do jogo pode fazer diferença para você, então, embora o K51S leve apenas o áudio por um detalhe, além disso, ele vai se sair melhor para jogatina do que o rival. Mas se isso não for um fator importante para você, o K61 é a escolha sem dúvidas. Mas e você? Tá pensando em um K61 ou o orçamento pede um K51S? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E se você quiser economizar ao máximo, confere a nossa ferramenta que leva aos melhores preços em boas lojas. A gente deixou o link aqui na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima!